E aí, gente, tudo bem? Vou trazer aí um abraço aí da minha igreja, né? Lá, PIB de Xangri-La Rosa, para vocês. Agradecer aí o pastor Alfredo pelo convite, né? Poder estar falando aí, mandando essa mensagem aí para vocês. A gente está nesse momento aí difícil, né? Uma pandemia, algo que está atingindo a todos, né? E as igrejas têm aí tentado lidar com esse momento da melhor maneira possível, né? Sempre lembrando que é bom a gente se prevenir, né? Tá aí tomando os cuidados necessários com a saúde, tá evitando aglomeração, isso é tudo muito importante, né? Lembrando que mesmo a gente estando em casa, mesmo os cultos não acontecendo de maneira normal, né? A nossa relação com Deus ela não mudou, né? A gente continua sendo crente, louvando, adorando, né? Orando, né? Não é o fato de estarmos no templo que a gente está deixando de ser mais crente ou deixando de ser abençoado por isso, né? Então é sempre importante a gente estar seguindo aí as recomendações lá na igreja mesmo. A gente está com as atividades suspensas. E aí eu tenho feito mensagens diárias, né? E mandado pro pessoal da igreja lá, pelo WhatsApp, pelo YouTube, né? Não todo dia, né? Mas 3, 4 vezes por semana eu mando uma reflexão em vídeo, às vezes em áudio, né? Texto bíblico. É a proposta para que as pessoas continuem aí com a sua devocional, né? Lendo, meditando o texto bíblico. Então, em meio a tudo isso, obrigado aí pela oportunidade, né? E eu queria falar sobre um tema que eu tenho compartilhado aí nos últimos dias com a minha igreja, que é sobre a graça de Deus. A graça de Deus sempre foi um tema muito mal pregado, né, por muita gente, porque muitas pessoas entendem que a ideia da graça me permite fazer qualquer coisa, né? Já que Deus é um Deus de graça, então eu posso permanecer no pecado, eu posso levar uma vida sem compromisso e sem arrependimento, porque Deus me abençoa pela graça, não preciso fazer nada, então eu não preciso ter uma vida diferente, né? E, na verdade, a ideia da graça, quando ela nos atinge, né, quando nós aceitamos aí o chamado da graça, ela nos transforma, ela faz com que o pecado não tenha mais poder sobre nossas vidas. Em meio a essa pandemia, em meio a toda essa confusão aí que a gente está passando, a gente precisa entender que a nossa fé e a nossa relação com Deus, ela não mudou. E, na verdade, o desafio agora é outro, né? É viver essa fé, é viver uma boa relação com Deus dentro de casa, com os familiares, né? Então você que é pai, mãe, filho, avô, tio aí, né? Que está mais tempo com as pessoas em casa, o desafio é bem maior. Porque em famílias que estavam bem estruturadas, né? Que estavam direitinho, sem problema nenhum, mas às vezes essas pessoas não se viam, né? O pai, a mãe saía aí para trabalhar, o filho saía para estudar e às vezes era aquele momento no final de semana para ir junto para a igreja, às vezes era aquele momento de comer só e cada um ia para o seu canto, e agora não tem mais isso, né? E agora o perdão, a misericórdia, né? A tolerância, né? Manter uma vida espiritual, mental, né? Saudável, e é importante porque estamos dentro de casa e precisamos continuar testemunhando. Então a ideia da graça é um tema que a gente precisa pensar. Até porque tem muito crente, muita igreja, muito pastor pregando que o fim do mundo está chegando. Ah, porque Jesus está voltando. Ah, porque a doença é um dos sinais, é uma das trombetas do Apocalipse. Isso é pura ignorância. Até porque doença a gente sempre teve, problemas nós sempre tivemos. Nós temos aí a pandemia hoje do coronavírus, mas outras crises mundiais já aconteceram. Inclusive guerras mundiais, né? Tivemos 3 guerras mundiais aí, ou 2 guerras mundiais aí que prejudicaram muito, né? A vida das pessoas, e muita gente naquela época dizia isso, né? Quando teve lá a Guerra do Golfo, né? A invasão do Iraque, o pessoal falou que ia ter a 3ª Guerra Mundial, né? Então, as 2 primeiras guerras e todas as guerras que acontecem, sempre tem os alarmistas dizendo que o mundo está acabando, né? Que Jesus está voltando. E nós continuamos aqui. Na verdade, não dá para prever quando Jesus vai voltar, não depende de nós saber disso, né? Texto bíblico, quando fala da volta de Jesus, né, o que podemos entender é que pode ser a qualquer momento. Então temos que estar preparados
para a volta de Jesus a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 dias, pode ser daqui a 200 anos, né? Nós não sabemos. Mas enquanto Jesus não volta, precisamos viver a nossa fé. Viver de maneira equilibrada, racional, né? E entender que Deus continua manifestando a sua graça sobre cada um de nós. Então, esta graça que nos sustenta, essa graça salvadora, ela está presente em nossas vidas. De repente, você que está me ouvindo aí, perdeu o emprego, né? Está doente, tem um parente aí infectado, né? Está numa situação de dívida, né? Muita gente vai ficar endividado, muita gente vai perder o emprego, muita gente vai passar por dificuldades ou já está passando. Mas mesmo nessas condições, entenda que a graça de Deus continua presente na sua vida. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta em nossas vidas para nos livrar do pecado. Ela não nos torna imunes aos problemas e às dificuldades que a vida apresenta. Porque você pode estar desempregado, pode estar doente, pode ter perdido um parente, mas muita gente também passou por isso. Qual é a diferença quando entendemos o chamado da graça? Quando somos atingidos pela graça de Deus. A graça de Deus nos ajuda a lidar com os problemas e as circunstâncias difíceis que a vida nos apresenta. Então, todo aquele que é atingido pela graça de Deus, ele não é imune aos problemas, mas ele consegue lidar com os problemas. Claro que Deus, em sua infinita misericórdia, compaixão e amor, ele nos abençoa, ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos e às vezes até realiza milagres em nossas vidas. Mas entenda, milagre é algo que não depende da gente, né? Então, entender a graça, entender que dependemos da graça, entender que a sua dificuldade, o seu problema, não é a ausência de Deus, muito pelo contrário. Deus está presente e manifestando a sua graça. Entender isso é importante para que nós mantenhamos, nesse momento que estamos passando, equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual. Não podemos também negar o problema. Muito pastor, muita igreja, muito político, dizendo que não há problema, que é uma gripezinha, que é algo que não vai ter tanto problema, né, assim, que o mais importante é o comércio, que o mais importante é a economia. É necessário ter equilíbrio nas nossas reações, porque nós temos um problema. Pessoas estão morrendo. Tem pessoas próximas de mim que morreram. Pessoas que trabalharam comigo que morreram. E é triste você ver isso e perceber que algumas pessoas, inclusive líderes religiosos, estão minimizando isso. Nós não podemos minimizar e nem ser alienados. Precisamos agir com equilíbrio em meio a essa situação de doença, de desemprego, de sofrimento que estamos passando. E entender que a graça de Deus continua presente em nossas vidas é importante. Então, primeiro, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a ação de Deus em nosso favor sem que mereçamos. Deus age na nossa vida de várias maneiras. Deus manifesta a sua graça, que é quando Ele nos abençoa, nos sustenta, nos exorta, se faz presente em nossas vidas sem que mereçamos. Agora entenda, a graça de Deus não é um motivo para que continuemos a pecar. Tem um teólogo alemão, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, viveu e morreu, né? Morreu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e que ele falava sobre a graça barata e a graça preciosa. Desde 1940 e pouco já se falava sobre isso. Os evangelhos falam sobre isso. Muita gente vende o favor de Deus, vende esta graça barata. O que é a graça barata? É a graça que é apresentada sem a importância do arrependimento. É a graça que é apresentada sem a necessidade do discipulado de Jesus Cristo. E quando eu falo de discipulado, não estou falando apenas do cursinho que a pessoa faz quando entra na igreja, mas é da nossa disposição em seguir e ser exemplo, assim, ser o exemplo de Jesus. Então, a graça barata, ela desconsidera a necessidade de comprometimento com Deus, com os mandamentos de Deus, a necessidade de arrependimento, porque quando eu me arrependo, eu tenho automaticamente que mudar de posição, mudar de comportamento.
Arrependimento é mudança de comportamento. E a graça barata menospreza isso. A graça barata, inclusive, ela diz que você pode continuar pecando, porque Deus vai te abençoar de qualquer forma. E Deus abençoa pecadores, né? Gente da igreja, gente que não é da igreja, porque Deus manifesta a sua graça. Mas se você está atrás de bênção, se você está atrás do favor de Deus, isso não vai te trazer uma vida equilibrada. Isso não vai te trazer uma vida emocional equilibrada. Isso não vai te dar paz interior. Isso não vai te dar vida eterna. Porque você pode até conseguir o milagre, você pode até conseguir a bênção, mas o que você precisa, o que eu realmente preciso, é a presença constante de Jesus em nossas vidas. E essa graça barata não nos apresenta isso. Esse teólogo, Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar, né, contra essa graça barata, e ele vai falar da graça preciosa, que é essa que eu e você devemos pregar, viver e nos apegar. A graça preciosa, em primeiro lugar, ela nos aponta para Cristo. Independente das circunstâncias que vivemos, e você está vivendo, assim como eu, um momento de muita dificuldade, de muita dor, de muita aflição, de muita ansiedade, nossas emoções, nossos problemas, nossas ansiedades não podem ser desculpa para pecarmos. Não podem ser desculpa para deixarmos de fazer e de seguir o exemplo de Jesus Cristo. A graça preciosa, quando nos atinge, ela nos faz sermos pessoas que vivem em novidade de vida. Pessoas que dão testemunho, pessoas que falam de paz, pessoas que falam de harmonia, pessoas que trazem paz onde quer que estejamos. Sua família precisa de paz. Sua família precisa de harmonia. Sua família precisa de equilíbrio nesse momento. E o agente para isso é você. Por isso que nós nos apegamos à graça preciosa. A graça que nos faz entender que somos pecadores e pecadoras. A graça que nos faz perceber que, apesar de nossos pecados, temos um Deus que está conosco a todo instante, a todo momento. Então, a graça preciosa, ao contrário da graça barata, né, essa graça da televisão, né, esses pregadores da televisão, do rádio, esse pessoal que está aí na rádio, na televisão agora, pregando e dando o número da conta para você depositar lá o dízimo, né? Porque você vai vencer o desafio. Isso é uma graça barata. E isso não preenche o nosso coração e a nossa vida. Muito pelo contrário, esse pessoal é enganador, esse pessoal é pilantra, esse pessoal está querendo o seu dinheiro, né? Então tome cuidado com isso. Se apegue à graça preciosa, que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao seguimento de Jesus Cristo, que nos faz entender a dimensão do amor de Deus. Deus se manifesta, então, na nossa vida através da graça. A graça é o favor de Deus por nós sem que mereçamos. Quando essa graça nos atinge, nos torna uma nova pessoa, uma pessoa que não é mais dominada pelo pecado. Somos pecadores, mas não mais dominados pelo pecado. Uma pessoa que entende a necessidade do arrependimento. E arrependimento é mudança de comportamento. Uma pessoa que entende que, apesar de todo o problema, de toda dificuldade, temos um Deus que está conosco a todo instante. Então, Deus se manifesta nesse momento de pandemia em nossas vidas através da sua graça. Ele também se manifesta em nossas vidas através da sua misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é sentir o que o outro sente, mas fazer algo em prol do outro. Deus entende a nossa solidão, o nosso isolamento, a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele tem agido para minimizar as nossas questões. Basta abrirmos o nosso coração, abrirmos nossa mente para percebermos a presença de Deus em nossas vidas. Se você está passando por problema de desemprego, de dívida, de morte de alguém, falecimento, doença, aí, entenda que Deus ele está nesse momento trabalhando para te ajudar a lidar com esse problema. Além da graça e da misericórdia, Deus também trabalha em nossas vidas através da compaixão. Compaixão é sentir aquilo que o outro sente. E você não está sozinho, não está sozinha. Muita gente nesse momento está se sentindo aí isolado, isolada, mesmo com a família dentro de casa. Porque perdeu o contato com as outras pessoas, porque não tem paciência de ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram falando, porque não consegue sair de casa para ir no shopping, para ir no mercado.
Entenda que você não está sozinho, você não está sozinho. O Deus de compaixão, o Deus de graça, o Deus de misericórdia está aí ao seu lado, disposto a te ajudar, né? Disposto a te orientar e te acompanhar nesse momento. Uma outra ideia que nós podemos ter, né, a partir da ideia da manifestação da graça de Deus, é que ele se manifesta, né, através da graça, da misericórdia, da compaixão e também através do seu amor. Nós temos 3 termos em grego que falam sobre amor no Novo Testamento. Eros, que é o amor entre homem e mulher. Filéu, que é a ideia de fraternidade ou amizade. E ágape, que é a ideia de caridade. Deus age na nossa vida por caridade. Deus, o amor de Deus manifestado por nós é o ágape, que é a ideia da caridade, que não é apenas manifestado por Deus. Eu e você, quando amamos o próximo, o verbo ali usado em grego é o ágape. Ou seja, a minha relação com o outro é por caridade. Quando eu faço alguma coisa na igreja, quando eu ajudo alguém na igreja, quando eu ajudo alguém no trabalho, é por caridade, é sem esperar nada em troca. Tem muita gente, às vezes, que fica chateado, né? Porque o pastor não falou o nome dele ou dela. Porque o pastor não lembrou de agradecer. Porque não fizeram homenagem para ele ou ela. Se você está sentindo essa coisa, se você já sentiu ou sente isso, então você não fez por amor. Você fez por orgulho, por vaidade, porque quer aparecer, né? Deus, quando age na nossa vida, é por caridade. Até quando ele pede para mim e para você, obedeça os meus mandamentos, né? Siga os valores do reino de Deus, fuja do pecado. Quem ganha com isso não é Deus, porque Deus é soberano. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é santo, altíssimo. Deus é um Deus que está além da nossa realidade, né? Mas também está presente conosco. Mas Deus não ganha nada quando você obedece a Ele. Quem é que ganha? Você. Porque ao obedecermos a Deus, ao seguir os valores do reino de Deus, de amor, perdão, fraternidade, busca pela justiça, quando fazemos isso, nós ganhamos uma vida que tem sentido, que tem equilíbrio, que tem paz interior. Então, ao obedecer a Deus, quem ganha somos nós. Então, a manifestação do amor de Deus por nós é tamanha que Ele nos dá orientações, que Ele nos dá, né, mandamentos para que nós possamos ter uma vida melhor. Né? Porque se eu obedecer a Deus ou não, isso não vai influenciar na vida de Deus, isso influencia na minha vida. Então Deus se manifesta em nossas vidas através da sua graça, através da misericórdia, através da compaixão e através do amor. E eu queria ler um texto com vocês para a gente caminhar aí para o final. Desculpa, caminhar aí para o final, pensando nessa ideia da graça. Então, a graça de Deus é algo tão precioso, como diz ali o teólogo alemão que eu citei anteriormente, né, que essa graça Deus derrama misericórdia, compaixão e amor sobre a minha vida e a sua. Você não precisa para isso, vou fazer um jejum, vou fazer um propósito, vou dar o dízimo na igreja, não deu dízimo na igreja, então Deus vai tirar o meu emprego. Deus manifesta o amor, a compaixão, a misericórdia, através da graça. Ele nos abençoa de graça e pela graça. Olha o texto de Romanos 6, capítulo 1, verso 4. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Queria caminhar para o final aí nessa nossa reflexão, dizendo que a graça de Deus tem se manifestado na minha e na sua vida, independente dos momentos de crise que estamos passando, para que possamos viver em novidade de vida. A sua família precisa que você seja uma pessoa que manifeste a graça de Deus, uma pessoa que manifeste o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Você precisa entender que a graça de Deus continua com você. Ricardo, eu estou passando uma situação difícil, minha família está com problema psiquiátrico,
né, psicológico, eu estou ansioso, estou ansiosa, eu não sei mais o que fazer, agarre-se à graça preciosa de Deus. Procure um tratamento, procure um médico, um psicólogo, né? Tem muita gente atendendo aí online, né? Vá ler um livro, vá procurar fazer algo que possa, né, te trazer, né, uma mudança de perspectiva, mas entenda acima de tudo que Deus não te abandonou por causa da pandemia. Deus não nos abandonou por causa da dívida, por causa do nome sujo, por causa da doença. Deus continua presente e manifestando a sua graça em nossas vidas. E essa graça nos desafia a vivermos em novidade de vida. Estamos numa pandemia, estamos isolados, estamos com problemas, mas também nós temos a esperança de que esse Jesus que morreu e ressuscitou o terceiro dia é o mesmo Jesus que continua conosco, é o mesmo Jesus que está ao nosso lado, é o mesmo Jesus que continuará nos ajudando a lidar com todos os problemas que estão aí ao nosso redor. Então entenda, existe a graça barata, que é aquela graça que não te leva a Deus, não te leva a Jesus, só te leva a bênção, só te leva a ganhar coisas para aqui, aquela graça que não te leva ao arrependimento, à mudança de vida. E existe a graça preciosa, que é aquela graça que nos aponta para o seguimento de Jesus Cristo, que nos desafia a sermos pessoas melhores. Aquela graça que nos mostra a necessidade do arrependimento, da mudança. Eu e você temos coisas a mudar e a melhorar. Mesmo em meio a essa pandemia, não se esqueça, nós ainda somos crentes, nós ainda somos servos e servas do Senhor. E nós temos sempre que melhorar uma coisa a mais, né? Nós estamos caminhando para a perfeição, para a semelhança de Jesus Cristo. Isso com certeza teremos na eternidade. Então, que você possa aceitar e abraçar essa graça de Deus, né? Que você possa entender que a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus têm sido manifestado em nossas vidas. E que tudo isso vai passar, né? Nós passaremos por tudo isso. E eu vou te fazer uma pergunta, né? A pergunta que eu já fiz em outros vídeos que eu gravei lá para a igreja. Quando tudo isso passar, você vai olhar para esse momento. Você vai ter orgulho de como você se comportou, de como lidou com a sua família, de como lidou com as pessoas do seu trabalho, de como você lidou com toda essa situação? Ou vai ter coisa que você vai olhar para trás e dizer, poxa, eu agi de maneira desesperada, eu agi de maneira errada, eu agi baseado nos meus medos e nos meus anseios. Entenda que essa graça preciosa, ela nos faz refletir sobre quem somos, o que fazemos, né? E nós devemos ser, acima de tudo, a semelhança de Jesus Cristo. Então que ao olhar para trás, quando tudo isso passar, você possa se orgulhar, você possa dizer, permaneci crente, permaneci fiel a Deus e a Jesus Cristo, e vivi de maneira abençoada a graça preciosa, não a graça barata, mas a graça preciosa que Jesus Cristo me concedeu ao morrer na cruz. Valeu, gente. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço, Alfredo. Valeu.